Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Sobre los pies, por favor. Antes de empezar a predicar, me gustaría darte la oportunidad de saludar al menos 5 hermanos que usted aún no saludó. Aún no ha saludado. Diga buenos días. Bendiciones. Sea bienvenido. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Declare para Él, Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos portan Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? A ver, ahí está. Diga, esta. Solo los que desayunaron, por favor. Diga, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Vamos a abrir Hechos, capítulo de número 7, versículo de número 33. Hechos, capítulo de número 7, versículo de número 33. Eu vou ler com vosotros em la versão NUV, Nueva Versión Internacional. Hechos, capítulo 7, versículo 23. ¿Cuántos encontraron? Le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Vamos ler todos juntos en la traducción que tenemos aquí en la pantalla. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es poder. Es poder para liberar. Es poder para salvación. Es poder para transformar. E uma vez mais eu te pido, Senhor, humildemente, que abra as ventanas de los cielos sobre este lugar e derrame alimento fresco de los cielos sobre nossas vidas e possamos sair de aqui impactados por el poder de tu palavra, em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Este mês de julho, nós estamos com um tema em los cultos de domingo. Estamos em uma série de predicação e o tema é Santidade al Senhor. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. O capítulo 7 que nós leemos de Hechos, praticamente todo o capítulo é um discurso de Esteban. Aunque o texto que leemos está falando de um passagem bíblico e de uma história bíblica que está em el Antigo Testamento. Este versículo que nós leemos, eu creio que foi o 33, é um passagem bíblico de uma história que acontece com Moisés, quando a zarza ardía, cerca del monte Sinaí. Pero quem está hablando acerca deste texto em Hechos não é Moisés. Moisés já não estava aqui. É Esteban. Praticamente todo o capítulo de número 7 é o discurso de Pedro, ou melhor, de Esteban. Agora, é o último discurso de Esteban. As últimas palavras de Esteban. É a última oportunidade que Esteban tem de falar. Porque eu imagino que é do conhecimento de quase todos aqui que Esteban é o primeiro mártir de la Bíblia. Te hago uma pergunta retórica para que você possa reflexionar. Se você soubera que tendría a oportunidade de fazer um último discurso, quais seriam suas últimas palavras? É a última oportunidade. Não tendrá outra. Quais seriam tus últimas palavras? Esteban estava a ponto de morrer. É a última oportunidade de falar. ¿Sabe lo que Esteban hace? Predica. Passa todo o capítulo 7 predicando a palavra de Deus.
era um erudito, conhecedor das Escrituras. E se tu ler em casa, não vai ler aqui na igreja, que aí não te fija nem na predicação, mas se você ler em casa, o capítulo de número 7, vai ver que Estevão empieza desde o princípio, contando a história do povo de Israel, hasta chegar a Jesus. Estamos em um culto missioneiro. Não desperdice as oportunidades para predicar e falar de Jesus. Estevão utiliza seu último discurso para predicar e habla do amor de Cristo com um grande conhecimento, com graça de los cielos. Eu pido ao Senhor que nos dê conhecimento de sua palavra, que busquemos conhecimento de sua palavra, e eu pido ao Senhor que nos dê graça e autoridade para predicar como Estevão predicava. Aunque para isso seja necessário quitar-nos a vida, como passou com Estevão, pero que não seamos covardes, pero seamos valientes para predicar ao Senhor. Quantos aún estão vivos? Muito bem. Se você terminar a leitura do capítulo 7, al fim, Estevão é apedreado, é morto. Quitam a vida de Estevão, pero a palavra declarada por Estevão é viva, e está viva hasta o dia de hoje. Estevão já não está mais aqui, pero as palavras declaradas por Estevão, eu vou recitar-las uma vez mais esta manhã, eu vou declará-la uma vez mais esta manhã, porque podem hasta mesmo nos quitar a vida, como passa em Paquistão, em Tanzânia e tantos outros países onde não desfrutamos da liberdade religiosa que temos em Espanha. Aunque nos quite a vida, a palavra que portamos é viva. E passe os anos que passem, as palavras declaradas por Estevão seguem transformando vidas. Por isso o cristianismo, ao largo de tantos anos, sigue vivo. Porque os imperadores romanos pensavam, e em este contexto, os religiosos da época, os fariseus, pensavam que quitando a vida de los creyentes, então se acabaria o cristianismo. E passava ao revés, porque um mártir como este servia como um testemunho para levar o nome do Senhor mais lejos. Então, quando os fariseus, quando os imperadores romanos quitavam a vida de um cristiano, não paravam o cristianismo, potencializavam a voz de los cristianos que iam hasta a morte sem negar a Jesus. Diz o texto que nós leemos, o capítulo 7, que eles puseram a roupa de Estevão a los pés de um jovem chamado Saulo. Saulo. Ponem as roupas de Estevão a um jovem chamado Saulo, que aún em este momento era inconverso, era um fariseu, que tinha carta para detener e hasta mesmo matar os creyentes. Este mesmo jovem, mais adelante, depois de convertido ao evangelho, escreve uma carta a seu jovem obreiro Timoteo, em especial a segunda carta. E se a irmã pode pôr aí na pantalla, por favor, 2 Timoteo, capítulo 2 e versículo 9. Mira a declaração de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2 e versículo 9. Pablo escreve esta carta desde a cárcel, porque agora é Pablo que está detenido por amor ao evangelho de Jesus. E ele diz assim: por ele, está falando de Jesus, por ele, que sufro al extremo de levar cadenas como um criminal. Ele está dizendo, por Jesus, por amor a ele, eu sufro
la humillación de estar detenido, de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Pero dice, yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios está libre. Y nosotros como misioneros tenemos que perder el miedo de ser detenidos o hasta muertos por amor al Evangelio de Jesús. Porque aquele que não está disposto a dar a vida por Jesus, não se meta com as missões. Não diga que tu eres um missioneiro, se não está disposto a dar a vida por Jesus e ser detenido por Jesus. Porque quando miramos para a Bíblia, estes homens deram a vida por el Evangelho. Pero a palavra é viva. A palavra não está detenida. A palavra não está muerta. A palavra sigue viva. En medio a la predicación de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, en medio a la predicación, o más quizás para el fin de la predicación, él hace la declaración que yo he leído al principio de la predicación, que es del versículo 33. Dice que Esteban habla de una experiencia que Moisés tuvo con Dios. Esa experiencia aconteció en el desierto, cerca del monte Sinaí. E foi aí donde Moisés estava delante de uma zarza que ardía e ha tenido uma experiência com Deus. Moisés estava em la presença de Deus, tendo uma experiência com Deus. Nós estamos em la presença do Senhor. E o culto, déjame te hablar isto que é muito importante. O culto é uma experiência com Deus. Ou melhor, é uma oportunidade que nós temos de ter uma experiência com Deus. Isto não é um show, não é um concerto, não é um espetáculo, não. Isso é uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. ¿Sabe qual é a diferença de quem assiste o culto em casa e quem participa do culto em la igreja? A diferença está justo em las palavras que eu utilizei. Quem está em casa assiste. E eu já assisti culto em casa. Eu sei como é. Pero quem está aqui, mais que assiste, participa. Por isso, a internet e o culto online nunca irá substituir o culto presencial. Eu me recordo de quando vino a pandemia. E nós teníamos que reservar as silhas. Os hermanos casi peleavam por las silhas, por los asientos. Pero hermanos, tranquilo, vamos transmitir el culto online. Pero los hermanos não queriam estar online. Eles queriam estar aqui, com Covid e todo, com mascarilha e todo, com gel em la mano e com la pistola em la cabeça que nos poniam aí na porta. Pero dice assim, eu vou, la pistola de la fiebre, vale hermanos, vale. ¿No? Entonces, eu vou. ¿Por quê? Porque aí se assiste. Aqui, experiência. Por isso, o culto para nós, para que não seja aburrido, para que tu não duerma em el culto. Incluso certifique se seu irmão ao lado está desperto, com os dois olhos abertos, por favor. Sim. Se você duerme em el culto, é que o culto deixa de ser para ti uma experiência. E o culto para nós é uma experiência. Porque é esta experiência que nos hace volver a este lugar. E eu quero que você tenha experiência com Deus. Que você possa sentir a presença de Deus. Dice o texto de Hechos 7:31, Hechos 7:31, que Moisés se assombrou de todo o que estava delante dele. E diz que ele se acerca para observar. Então ele começa a ouvir a voz de Deus. Oyó a voz del Senhor. Mira. Necesito hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no escucha la voz de Dios? ¿Sabe discernir entre la voz de Dios entre tantas voces? ¿Sabe discernir la voz de Dios entre tantos ruidos? ¿Sabe discernir la voz de Dios entre tantos despistes? Dice que Moisés oyó la voz del Señor. E ele escuta a voz do Senhor porque ele se acerca para observar, para estar atento à voz do Senhor. Hermanos, deixa tus ouvidos preparados,
porque Deus está falando esta manhã. Para que você tenha sensibilidade suficiente para quando Deus hable contigo, você se dê conta e diz, esta palavra, Deus falou comigo. Escute a voz do Senhor. Não esteja despistado ao ponto de não escuchar a voz do Senhor. Se há uma coisa que despista os creyentes em el culto, é este aparato aqui. Não? Porque eu, como predicador que estou aqui arriba, e graças a Deus que eu não vejo muito lejos, só vejo aqui delante. Eu quando vejo um irmão, eu estou predicando e ele está em el telefone, eu imagino assim, deve estar lendo a Bíblia, deve estar lendo a Bíblia, deve estar lendo a Bíblia. É a única coisa que me vem na cabeça para que eu não perca a concentração. Pero molesta tanto o predicador que estás aqui. É a mesma coisa, tu apunta uma cita com uma pessoa em um café, e a pessoa se queda assim, falando contigo. Vale. Tu dizes assim, não vai deixar o telefone, não vai falar comigo. Não? É a mesma coisa, estamos em uma cita com o próprio Deus. Não? E estamos assim, Senhor. Não, só um momento, aqui está mais importante. Aqui está mais importante. Eu quero deixar um conselho a los padres, e abro um parênteses antes de volver à predicação. Não utilize o teléfono para despistar tu ninho mientras acontece o culto. A regra é clara para os niños. Começou o culto, guarda o teléfono. Quando terminar o culto, te devolve o teléfono. Porque às vezes utilizamos para acalmar os niños, pero estamos ensinando para ele que este lugar aqui é qualquer outro lugar. É como uma praça de alimentação del centro comercial. Não é a casa de Deus. Não é um culto solene a Deus. Además, eu te digo uma coisa: estorva os hermanos que estão ao lado. Quando alguém está ao lado aí, jugando. ¿No? E o hermano que está ao lado não sabe se mira o predicador ou mira a pessoa que está ao lado. Então, dizemos, os cultos estão frios. Os cultos já não são como são antigamente. Será que é porque nós outros também já não somos como éramos? Já estamos tão despistados, já não oramos com o mesmo fervor? Você pode ver, o pastor começa a orar aqui. Se o pastor para de orar, todos param. Se o pastor quita o micrófono, não se escuta a oração de nadie. Incluso há alguns que eu creio que se dedicam a ser fiscal da oração de los demás, porque estão assim. A ver se os hermanos estão orando de verdade. Então, Deus não cambia. Diz a Bíblia que Deus é imutável. Somos nós outros que cambiamos. Esse é um culto solene a Deus. E um culto a Deus é algo santo. Tanto que quando Moisés está delante da presença do Senhor, a ordem é: quita as sandálias de tus pés. Porque o lugar onde estás é santo. Este lugar não é santo porque chamamos de igreja. Este lugar se converte santo porque estamos em la presença del Santo de los Santos, reunidos como igreja para prestar a Ele um culto de adoração. Mira o que diz Hechos capítulo 7, el versículo 32. Hechos 7 e 32. Eu sou o Deus de tus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Moisés se puso a temblar de medo e não se atrevia a mirar. ¿Por quê? Porque estava em la presença de Deus. Hermano, com todo o respeito e carinho do mundo, tu não estás em el salão de tu casa, tu não estás em la playa, não estás em chiringuito, tu estás em la presença de Deus. Em um culto de adoração a Deus. Porque às vezes nos portamos em la igreja pior do que portaríamos em outros sítios. Quizás hasta mesmo em nossa casa. Estar em la presença de Deus é um momento solene e que exige de nós outros santidade. Perdona, mis hermanos, hoje estou com os perdonas, não? Pero criticamos muitíssimas das vezes nossos hermanos católicos
pero en el tema de respeito ao local de culto, eles ganham de nós outros de 10-0. Va a una misa e perciba como a gente se porta. A gente tem a consciência que está em um culto, que está em uma solenidade, que está adorando a Deus e servindo ao Senhor. Os padres controlam seus ninhos, os jovens sentam para escutar, incluso algumas paróquias nem banho há. Eu creio que eu vou quitar aqui. Nem banho há. Sim, porque também aí que a missa não tarda muito como aqui, não? Vamos ter um pouco de equilíbrio, não? Pero se percebe a reverência e o respeito que há com o momento do culto, não? O cuidado que há, hasta mesmo em movimentar-se em la igreja, não? E hasta mesmo para os hermanos que estão trabalhando. Temos todo um cuidado. Eu digo aos hermanos que estão trabalhando aqui na igreja: venga com um sapato que não haga ruído. Claro, porque tu estás caminhando em um parquet e estorba. Venga com uma roupa mais escura, se for negro melhor, para que tu camines sem a gente perceber e sem estorbar o culto, porque estamos em um momento santo e de solenidade ao Senhor Jesucristo. Então, quando temos a consciência de quem delante nós outros estamos, de Rei de Reis e Senhor de Senhores, se portamos de uma forma adequada. Quantos aún estão vivos, digam aleluia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler em La Reina Valera este texto, ok? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Quando fores a la casa de Deus, guarda tu pé. E acércate mais para ouvir, que para oferecer el sacrifício de los necios, porque não sabem que hacen mal. Então, quando estiverem na casa de Deus, acércate para escuchar a voz do Senhor. A gente que está aqui, solo de corpo presente, o espírito e a alma já foi a Mercadona, hizo as compras, já regressou à casa. Algumas irmãs já limpiaram a casa, já fizeram o almoço e volveram à igreja. Não. Deus te necessita aqui, corpo, alma e espírito. Porque se não prestamos culto de nécios, só estamos aí para garantizar presença, para dizer, aqui estou. Pero em verdade não estamos, porque estamos lejos da presença. É sacrifício de nécio, é levantar domingo por la manhã, para quê? Não? Às vezes, eu quando tenho que sair para atender alguma coisa aí afuera, me veo um irmão que está aí, ele predicador aqui predicando, e ele está aí com o outro irmão, blá, 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 blá. E digo, por que esta gente não apunta em um café para conversar? Porque elige o momento do culto, para que o irmão de la porta tenha que aburrir-se, quedar-se enfadado, e dizer, irmão, por favor, passe para dentro. Não? Por quê? Culto de nécio, que vem à igreja só por estar. Só para garantir, só para que o pastor não me chame lunes, só para que o líder não me moleste. Não, hermanos, o Senhor espera que nós outros vengamos aqui para oferecer um verdadeiro culto de alabança ao Senhor Jesus com toda a santidade que Ele merece. Parece dura minha predicação, mas dura foi a predicação de Estevão, porque eu espero que ao fim deste culto eu termine vivo. Pero Estevão não terminou sua predicação vivo. Estevão não terminou. Ou melhor, terminou sua predicação. Pero foi tão dura a predicação. E que predicação foi esta? Que despertou a ira desta gente, ao ponto de correr uma pedra. Hermanos, eu não sei vosotros, pero hay que tener uma sangre de cucaracha para correr uma pedra e tirar na cabeça de uma pessoa. Hay que estar lleno de ira, rebosando de ira. Então, eu parei a mirar, ao menos as últimas palavras, e se a irmã pode pôr na pantalla para acompanharmos juntos, Hechos, capítulo 7, a partir del 51. Hechos, capítulo 7, a partir del 51. Mira como Estevão empieza a predicação. Tercos, teimoso, cabeçota,
cabeça dura. ¿No? Começou assim já. Ha visto porque ha salido muerto ao final dessa predicação, não? Ele disse, además, vosotros são duros de coração. Vosotros são duros de coração. Torpes de oídos. Ustedes são iguales a seus antepassados. Sabe quando nos dizem para nós, igualinha a tu padre, igualita a tu madre. ¿No? Terco, duro de coração, torpes de oído, sempre resistem ao Espírito Santo. Essa foi a predicação, não é minha, vale, é de Esteban. A predicação é de Esteban. Agora, a Bíblia é tão poderosa em sabedoria, que há uma declaração, não necessita poner, hermana, porque não quero sair deste texto aí na pantalla, ¿vale? Pero há uma palavra do apóstolo Pablo a Timoteo, em la segunda carta, que ele diz assim, porque chegará o tempo em que não vão a tolerar la sana doutrina, sino que, levados de seus próprios enganos, se rodearão de maestros que les digam las novelerias que querem oír. Então, o apóstolo Pablo diz, chegará o tempo em que a gente já não suportará a sana doutrina. Porque a gente quer oír acerca de los cuentos, ¿no? Acerca de las novelas. Brasileño le encantan las novelas, ¿no? No, vale. Entonces, quer escuchar uma história bonita, que al final todo termina bem. Pero já não suportam mais escuchar a sana doutrina. Isto que passou com Esteban. Mientras Esteban predicava, os fariseus não suportavam escuchar Esteban. Iam se llenando de ira. E eu sei que às vezes escuchar o pastor molesta. Sei. Pastor, como tu sabes? Eu sei que, e hasta falava na escola bíblica dominical hoje. Cuidado com os hermanos aí de la câmera que vou sair um pouquinho aqui, ¿vale? Eu dizia a la hermana que ministrava a classe que aprendi com um pastor argentino que quando um creyente está em la silla e ele começa a cambiar de nádegas assim em la silla, é porque está molesto. Incluso quando o pastor diz algo que lhe toca, diz assim, não? E daí ele está ali, o pastor diz outra coisa que está assim, e eu percebo daqui, que alguns já não há mais lugar em la butaca que seja confortável. Porque eu sei que às vezes a palavra nos toca, a palavra molesta, pero isto é cristianismo. Cristianismo é confronto. Cristianismo é coger o ouro e poner em el fuego para ser purificado. Cristianismo é la vasija em las manos del alfarero, que vai trabalhando. Já começou a cambiar, não, Eric? E vai trabalhando e vai moldeando a nós outros. Isso é cristianismo. Passou com Esteban. E eu sei que passa também em los dias atuais. Mire para o versículo 52 agora. Estevão sigue predicando. E qual de los profetas não perseguiram seus antepassados? Dizendo, seus padres, seus abuelos, qual de los profetas não perseguiram? Mataram os profetas. Açoitaram os profetas. E ele diz assim, eles mataram a los que de antemano anunciaram a venida del justo, e agora a este han traicionado e assassinado. Ele está falando de Jesus. E está falando de aqueles que veniram a falar de Jesus. Os precursores. Eu poderia contextualizar dizendo, eles mataram aqueles que veniram antes del justo, anunciando el justo, que passou com Juan Batista, ou melhor, Juan el Bautista. Não? Então, eles mataram aqueles que veniram anunciando o justo. E quando o justo ha venido, le traicionaram e le assassinaram. ¿Ha visto? Essa é a predicação de Estevão. E mientras Estevão se predicava, a gente ia se llenando de ira em contra ele. Pero o que me encanta é a valentia de Estevão. Porque quanto mais estes homens se llenavam de ira, mais Estevão predicava. E eu vejo quanto sou covarde comparado a estes homens da Bíblia. Porque por muito menos deixamos de falar do amor de Jesus. Quando Pablo e Silas são detenidos
e são liberados da cárcere, a ordem para eles é: não prediquem mais, não hablem mais acerca de Jesus. Sabe o que eles disseram? Vale, Deus te bendiga, e vão a predicar. Sencillo assim, sencillo. Mira, 53. Ustedes que receberam a lei promulgada por meio de ángeles e não la han obedecido. Ele diz, em outras palavras, ustedes receberam a tabla de la lei del próprio Deus e não la han obedecido. O sea, el próprio Deus entregou a lei a vosotros. Vosotros receberam revelação de ángeles de Deus delante de vosotros, de forma visível, e não estão obedecendo. Agora mire para o versículo 55, aí do capítulo 7, e diz assim: pero Esteban, lleno del Espírito Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Havia uma grande diferença entre Esteban e todos os que estavam ali. Quizás alguns deles tinham mais conhecimento da lei que Esteban, como Saulo. Pero em este momento, Esteban era o que estava lleno del Espírito Santo. ¿Sabe o que nós necessitamos para fazer a diferença em esta geração? Estar lleno del Espírito Santo. Porque se Deus te dar a oportunidade para predicar, predique lleno del Espírito Santo. Se Deus lhe dar a oportunidade para alabar, alabe lleno del Espírito Santo. Se Deus lhe dar a oportunidade para tocar um instrumento, toque lleno del Espírito Santo. Todo lo que haga, haga lleno del Espírito Santo, porque é a presença de Ele que hace toda a diferença. Para eles era ira, era muerte. Para Esteban, os céus estavam abertos. E ele já veia a glória de Deus. Por isso que disse que o Evangelho é loucura para aqueles que vão perecendo. Pero para nós outros, o Evangelho é poder de Deus. Isso, todo pastor tem um pouco de loucura. Sim, sim, sim. ¿Por quê? Porque ele necessita ver o mundo espiritual. Necessita ver mais allá do que nossos olhos podem ver. Mira a declaração de Esteban, ele diz assim: veo el cielo abierto, exclamou, e al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Deus. Necessitamos estar mais llenos do Espírito Santo, hermanos. Necessitamos estar mais llenos do Espírito Santo. Porque el que convence el hombre del pecado não é nossa erudição, nosso conhecimento, nossa capacidade de falar, é o poder do Espírito Santo. Eu me acordo a primeira vez que prediquei em esta igreja. Foi em el ano de 2009. Se não estou equivocado com as fechas, porque quem cuida desta área em casa é Pamela, a área das fechas. Eu creio que era em enero de 2010, porque cheguei em novembro de 2009. Foi a primeira vez que tomei o microfone desta congregação para predicar. Quizás você não creia, pero mi espanhol era pior que hoje. Eu não sabia falar espanhol, então eu escrevi todo o sermão, todo, pastor. 15 minutos de sermão, parecia os políticos. Escrevi todo. Puse aqui em letras gigantes e comecei a predicar. E eu disse assim: Senhor, eu creio que esta gente não vai entender nada. Não? E eu comecei a predicar, Prediquei 15 minutos e já não tinha mais que falar, porque não falava o que não estava em el papel. E quando eu terminei a predicação, e eu hice a invitação para aceitar a Jesus, passou uma pessoa adelante. E quando eu fui perguntar quem era, o irmão disse: não, é uma pessoa de habla hispana. E eu disse: ¿ya ha entendido a predicação? Disse: ha entendido tanto que ha aceitado a Jesus como Salvador. ¿No? E eu percebi uma coisa, que claro, nós devemos estudar, preparar, pero se o poder do Espírito Santo, se a presença do Espírito Santo, e eu, ao fim do culto, eu falei com a pessoa e disse assim: uma pergunta, ¿ha entendido todo o que eu falei?
E a pessoa foi muito sincera e disse, todo não, pastor. Pero Deus sentia. E aun quando alguma palavra Deus não entendia, Deus sentia a presença de Deus. Então, isso solamente quem hace é o Espírito Santo de Deus. Em el versículo 57, Estevão disse, ou melhor, a palavra disse, então eles, gritando, eles, os fariseus, começaram a gritar de rabia, mientras Estevão falava que os céus estavam abertos, e ele via o Senhor. Eles tapam os ouvidos. Agora não é este Estevão que está louco, é a gente que está louca. Gritam e tapam os ouvidos. ¿Para quê? Para não escuchar a voz de Estevão. Para não escuchar. Então, se eles se lançam sobre eles, gritando e tapando os ouvidos. Arrastam Estevão para fora da cidade. Versículo 58. Arrastam Estevão para fora da cidade. O texto dá a entender que le quitam a roupa, porque põem suas roupas depois sobre os pés de Saulo. Tá? E seus acusadores encargaram então seus mantos ao jovem Saulo. Agora, mire para o versículo 59. O versículo 59. Mientras los apedreavam, Estevão orava. Quem ora mientras está sendo apedreado? O mais impressionante para mim não é que orava, era que orava. Porque eu poderia orar, Senhor, perdona meus pecados, recebe os céus. Não? Está a ponto de morrer, que hace? Pide perdão dos pecados, empieza a confessar seus pecados. Essa não é a oração de Estevão. Ele disse assim, Senhor Jesus, decía, recibe mi espírito. Luego cayó em rodillas e gritou, Senhor, não le tomes em conta este pecado. Ele não está tratando de seus pecados, de los pecados demais. Pide para que Deus perdone a las pessoas que estão le matando com pedras. Quando hubo dito esto, morreu. ¿Sabe o que me deixa impactado com esta palavra? Não é a valentia de Estevão, é nossa covardia. Que às vezes, hermanos, deixamos al Senhor, deixamos venir a la igreja solo porque alguém falou de nós. Eu tenho ganas de perguntar, quantas pedras já te meteram na cabeça? Nenhuma. Então, sigue. Sigue orando por esta pessoa. E não orando para que Deus haga justiça por ti. Sim, Senhor, mata. Não é esse tipo de oração. É intercedendo por el perdão de los pecados, por la salvação de aqueles. Por muito menos, hermanos, protestamos, reclamamos, murmuramos. Vamos al muro de las lamentações, el muro de los lamentos. ¿Sabe como chama el muro de los lamentos en el siglo XXI? Las redes sociales. E vamos aí, porque em Israel, a gente tem a costumbre de poner los lamentos aí em el muro de los lamentos, los pedidos, as petições. Nós não, para quê? Temos Facebook, Instagram e WhatsApp, não? Então, vamos aí e ponemos todos os lamentos de la vida. Estão le matando, estão le echando pedra, e ele está orando por eles. Por isso, eu já há muitos anos decidi uma coisa. Todas as vezes que a gente habla de mim, eu não tenho que defender-me de nada. De nada. Que seja verdade ou que seja mentira. Porque mi testemunho tem que ser suficiente para fazer minha autodefesa. Primeiro. E se eu estou sendo injusticiado, eu creio em um Deus que é justo. E obrará justiça por mim. Sencillo assim, pero quando intentamos fazer justiça com as próprias manos, diz a Bíblia que quando a ira del hombre se manifesta, então a justiça de Deus se aparta, porque aí Deus não obra justiça para nós outros. Este é o nível de santidade que eu pido a Deus, a capacidade de interceder
mientras soy apedreado. Porque quando pensamos em santidade, quizás pensamos em outra coisa. Pero esse é o nível de santidade que o Senhor espera de nós. Mientras somos apedreados, interceder, orar. Orar. Que um irmão se acerque e diz assim, mira, porque sempre há um hijo del diablo, não? Disfrazado de hermano. Mira, há uma pessoa aí que está falando de ti, ¿eh? E sabe que está falando isto. E tu tens a capacidade, e eu, desta pessoa, só tenho coisas buenas para falar. Que Deus lhe bendiga. E já está. Pero não, hermanos, não. Corremos, se há uma pedra de allá, corremos dos de acá. Não imaginamos Estevão com pedras em las manos e dizer, bueno, se vosotros venem, vou morrer, pero al menos que te pego uma na cara, pego. Não está aí. Não vá. Está aí, orando, e os céus estão abertos. Hermana, põe a canção, por favor, para mim. Ponemos sobre os pés. Escute o que vou falar. Não juegue de ser creyente. Ser cristiano não é uma broma. Muitos deram a vida por el evangelho para que você chegasse hasta aqui. Abre-me a pista aqui na plataforma, por favor. Graças. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas. Se você pode adorar, adore. Adore aquele que é santo. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú, Senhor. El Dios que santifica, el Dios que purifica, el Dios que transforma, el Dios que cambia, está aquí. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo eres tú, Señor. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú, Señor. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá. Mira, meu irmão, não diga que você é um cristiano. Não diga que você é um cristiano se não está disposto a viver em santidade. Porque o Evangelho cobra de ti santidade, uma vida reta, justa, delante de Deus e delante de los hombres. Porque Deus é santo. E Ele declara: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Que a santidade de Deus se manifeste sobre a sua vida. Que Deus purifique corpo, alma e espírito. Tu coração, tu mente, tus lábios sejam purificados por el Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de liberação de vícios. Que as cadenas se rompam em nome de Jesus. Que o Santo Nazareno que está aqui te haga livre este momento. Livre este momento. Seja liberado em nome de Jesus de toda a atadura que te impide de viver uma vida de santidade, Senhor.
su sangre derramada y en la cruz todos lo verán como rey, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Santo eres tú, Señor. Es Jesús de Nazaret. Santo, santo eres tú. A igreja te adora, te alaba. Es Jesús de Nazaret. Eu quero orar contigo este momento. Se você pode recoger a mão da pessoa que está a seu lado. Vamos orar, vamos orar. Senhor, em nome de Jesucristo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob está aqui. O Deus de Estevão está aqui. Senhor, quita de nós toda timidez, toda covardia que nos impide de falar de tu nome. Dai-nos autoridade dos céus. Dai-nos autoridade. Llena-nos de tu Espírito Santo, ao ponto de não ser covarde delante do mundo, aunque o mundo intente nos apedrear, aunque o mundo queira quitar nossa própria vida, aunque nos ameacem de morte e cárcere, não negaremos ao Senhor, não deixaremos de predicar, não deixaremos de denunciar o pecado, não deixaremos de dizer que em el cielo não entra pecado, não deixaremos de dizer que o Senhor espera de tu igreja uma vida santa, uma vida reta, uma vida de obediência a tu palavra. Quem não está disposto a negar-se a si mesmo não pode seguir ao Senhor. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é negar os desejos da carne. Evangelho é renunciar a velha natureza. Evangelho é renúncia do velho homem. Porque um novo homem necessita nascer, uma nova mulher necessita nascer, para viver um evangelho que pueda influir, impactar em la vida da sociedade. Não queremos um evangelho superficial, não queremos um evangelho de aparência, não queremos um evangelho, Senhor, apenas para declarar, não. Queremos viver a essência de tu evangelho. Queremos viver a essência de tu evangelho. Queremos viver a intimidade do Evangelho, para que tenhamos a autoridade do Espírito e sejamos cheios do Espírito Santo, para que os enfermos sejam sanados, para que os demônios sejam repreendidos, para que as vidas sejam liberadas, para que não sejamos um Evangelho solamente de palavras persuasivas, mas um evangelho basado em el poder de Deus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a entender que tu eres santo, que este lugar é santo, que o culto é santo e que o Senhor espera de nós. Vamos alabar ao Senhor. Vamos alabar. Põe a canção. La que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta
declare. para poder hallarla Que se escuche tu voz. en mi lugar secreto. Adoramos. Vamos a aplaudir ao Senhor. Haga fuerte.